Boa noite. Agradeço muito o convite do Sinusp por estar aqui na sessão. Estava pensando hoje que é a última sessão programada do filme em São Paulo e no Brasil também, então muito legal estar aqui, poder estar presente e estar junto desses outros filmes. Alguns conheci e gosto muito, outros foi uma boa surpresa encontrá-los. Dizer que tem algumas pessoas que participaram do filme aqui também. O Matheus Neri, que fez a correção de cor, o Carlos Giovanni, que fez o microfone, e o Pedro Vilaça, que fez platô. E a Silvia Hayashi está aqui também, que foi uma pessoa com quem conversei muito sobre a montagem do filme. Agradeço a presença de todos também, e, enfim, estou à disposição para perguntas. Esse foi um filme que eu fiz, foi o primeiro filme que eu fiz, na verdade, durante a faculdade. Então, a equipe do filme foi formada por colegas de sala. Foi um filme que, enfim, surgiu de uma proposta curricular e acabou, enfim, saindo das dimensões da faculdade. E foi um filme que começou de uma ideia de fazer uma instalação, na verdade. Eu estava pensando muito sobre a sala de cinema e como a gente vem aqui, tem essa tela bastante similar em todas as salas, e a gente vem e projeta coisas muito diferentes nela. E aí eu estava com essa ideia de fazer uma instalação onde eu projetasse sobre superfícies não neutras imagens que dissessem respeito à superfície onde elas estavam sendo projetadas. E aí, ao mesmo tempo, eu estava pensando muito sobre como... uma coisa que não está no filme, eu acho, assim, absolutamente, mas como a gente vê muita novela no Brasil e como a gente está constantemente colocando imagens de ficção dentro de casa, e como essas imagens começam a habitar a casa e, por fim, se tornar uma parte da casa também. E aí comecei a pensar sobre porta-retratos e sobre como a gente vai trazendo imagens do mundo para dentro de casa e como a gente se relaciona com elas. E foi daí que partiu a ideia de fazer o filme. Acho que de uma ideia também de obsessão com a imagem, com o cinema, e aí uma ideia de autoficção que aparece na personagem. Foi, enfim, daí que o filme apareceu. E depois, quando os colegas foram entrando no filme, o filme foi caminhando por dimensões diferentes também, mas a ideia inicial foi essa. Boa noite. Então, esse filme foi feito pela produtora que eu tenho junto com outro amigo meu, que faz basicamente a produção e o som do filme, e eu faço as outras coisas. E, na verdade, o Esquadrão da Morte surgiu porque eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que morava no... Eu tenho alguns amigos que moravam no Meia, e eu estava indo visitá-los regularmente. E eu comecei a querer muito filmar trem, porque onde eu moro não tem trem, e no Meyer tem muito trem. E eu fiquei com muita vontade de querer filmar trem. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí esse meu amigo estava morando num lugar meio escroto, assim. Era um quarto... Ele estava morando num quarto de uma casa de um cara. E era um lugar bastante esquisito, assim. Era um cara muito esquisito que morava com ele. E aí eu fiquei tipo, a gente tem que filmar aqui enquanto você ainda está aqui, porque é um lugar muito esquisito. E a gente não vai ter a oportunidade de voltar aqui de novo daqui a um tempo. E aí eu comecei a pensar em fazer um filme que, enfim, tivesse uma situação simples e eu pudesse filmar um aéreo de trem. E começa essa ideia de, tipo, o que chega pelo trem é alguém de fora daquele lugar. E se você vem de um lugar para outro, provavelmente você está meio mal intencionado, assim. Então era um filme meio sobre estar sendo apresentado a um espaço e com mais intenções acerca dele. E essa coisa de também poder filmar na rua e ver o que acontece, e vestir as pessoas de uma maneira específica e colocar elas para reagir a um ambiente, o ambiente reagir a ela. E fazer um filmezinho de crime, assim, que tivesse essa premissa de exploração espacial. E é isso. Oi, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, parabéns para os dois. Muito legal ver esse curto aqui no Sinusp, na telona, no cinema. Acho sempre uma puta experiência, assim. E queria fazer uma pergunta para o João específico. Primeiro, uma observação legal, assim, que eu vejo nos seus outros filmes também. Eu gosto muito dos momentos de morte que tem, assim, no Extremo Oriente, no
Muriel também, se não me engano. Eu acho que esses momentos de morte, assim, acho que antes e depois mudam muito, assim, eu acho que eles são meio culminantes num sentido muito interessante, assim, eu acho que praticamente fica muito legal. E a pergunta que eu tenho, que é curiosidade, é mais sobre a questão do roteiro nesse. Como é que você organiza isso? Porque acredito que seja muito, como você está filmando na rua, muito sobre meio que se adaptar àquele ambiente e perceber mais as coisas. Só que, como estava ali escrito o roteiro, eu fico pensando no o que necessariamente estava escrito no roteiro, sabe? E o que você meio que adaptou na hora. Não é exatamente um roteiro estrito sensu, é mais uma listagem de cenas, que é basicamente um lugar, às vezes uma ação, e uma sequência. Serve mais para a gente se organizar durante o dia, mas a parte do roteiro é basicamente uma escaleta, né? Você pensa uma sequência de cenas e você vai, ao longo do dia, tirando algumas e inventando outras. Mas existe tipo um roteiro básico, tipo como o filme começa e acaba, tá bem certo, e o que vai acontecer em determinados momentos. E o resto vai aparecendo, assim. É importante, na verdade, para esse filme que, a partir de um determinado momento, se tornasse se tornasse claro que eles estão transitando entre espaços sem que fique muito claro o que eles estão fazendo em cada um deles, assim. Até que eu acho que talvez fique mais claro da missa para o mercado. Mas o que era importante no roteiro era um espaço específico. Essa igreja, na verdade, é, é a única igreja de estilo neomourisco no Rio de Janeiro, que é árabe, né? E ela é muito estranha, ela fica no Meia. Ela é toda de tijolo. E aí é basicamente isso, tipo, tem que fazer uma coisa aqui, ou filmar uma coisa nessa rua. E, tipo, você olhar para um lugar e você meio... Inclusive, eu vi depois tem esses TikToks e vídeos de YouTube, tipo, gente que fica visitando o bairro, assim. E aí teve um desses do Meia, e é basicamente a mesma coisa do filme, assim. Então, nesse caso específico, era uma coisa quase turística, assim, de você selecionar pontos em que você pudesse colocar esses personagens anacrônicos, né? Esquisitos, para, enfim, ver o que acontece. Rafaela, eu achei muito ousado a parte de inundar o apartamento. Eu fiquei pensando como vocês solucionaram fazer isso, como foi a questão de locação e assim que como foi fazer essa filmagem, assim, um take só, inundar uma parte só, logo depois de eu vir secando. Enfim, fiquei curioso para saber sobre isso. Obrigada pela pergunta. A gente fez 2 takes, se eu não me engano, né? E a gente estava nessa locação que a gente tinha alguma liberdade dentro dela, mas não tanta assim. E aí o que a gente fez foi forrar o apartamento com lonas, né? Para não, enfim, molhar muito. E a parte onde a personagem está é tudo carpete. Então a gente não molhou ali, a gente tentou pegar uns baldes e jogar água assim, para frente. Tanto é que também por isso que a gente não filma a inundação nessa parte do carpete. A gente filma ela em lugares que a gente poderia secar facilmente, assim. E tinha uma coisa que eu achava muito importante para o filme, que todos os efeitos especiais, digamos, fossem práticos, ou seja, que o filme fosse muito um documentário de filmagem, assim. Tanto é que na fotografia também o diretor de foto Pedro Vargas escolheu fazer a iluminação da cena só com o projetor mesmo. Então toda a luz que a gente vê no filme é do projetor que a gente vê em cena e de um outro projetor que está escondido também, mas era importante ver que essas fontes de luz fossem bem... dissessem muito respeito aos objetos que estavam ali. Então, foi assim. E aí, na cena que tem o pé dela pisando na água, a gente fez uma piscina inflável, assim, na sala. Boa noite. Minha pergunta é... Tá saindo, né, o som? Minha pergunta é para a Lela. Sei lá, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre o sentido da água no filme, né? Porque você tem aí esse processo duplo, né? Infiltração do prédio, mas também infiltração da personagem que está bebendo água o tempo todo. Então, como que esses
você pensou esses paralelos. E não sei se foi só eu que pensei nisso quando vi a cena, mas eu achei interessante quando começa a cena da Denise Fraga vendo uma projeção, eu imediatamente pensei que ia ser um outro filme da Denise Fraga, porque a Denise Fraga, ela é parte do Star System brasileiro, então imaginei que ia ser esse comentário sobre essa personagem imediatamente reconhecível vendo a si mesma, assim. É interessante que você expõe o apartamento, a locação, só que parecia muito que ela estava vendo a vida dela passar. É o mesmo lugar e é o mesmo enquadramento também, tipo o que está lá e o que pré-inundação, para dizer. É o momento pré-inundação. Sim. Legal isso que você falou. Eu acho que, de alguma maneira, ela está vendo um filme da Denise Fraga, né? Porque ela está nessa filmagem. E essa coisa assim da memória e de olhar fixamente para uma imagem do passado era algo que eu não estava ativamente tentando colocar isso no filme. E aí, depois que o filme ficou pronto, isso apareceu muito grandemente no filme, né? Acho que isso talvez seja uma das coisas que mais aparecem. E é muito louco como, às vezes, a gente escreve algo que não tem um significado específico e, quando o filme fica pronto, tem. E aí você olha aquilo e você fala, nossa, isso está aí. O que é isso, sabe? Então, não teve esse pensamento de antemão, assim, sobre a memória. Era mais uma coisa da autoimagem e da imagem do apartamento e olhar para isso em outro tempo, mas não como se fosse uma coisa nostálgica, sabe? E aí, a outra pergunta que você fez da água, depois que a gente começou a mostrar o filme para pessoas que não estavam na equipe também, essa pergunta do simbólico da água apareceu muito, mas em nenhum momento eu coloquei a água no filme como um símbolo. Para mim, ela era muito material e era algo que fugia do controle da personagem, ou seja, era algo que ela estava consumindo numa certa subsistência ali. Eu estava imaginando uma personagem que sobrevivesse no mínimo possível, então a água e as bolachas. E aí, em algum momento, isso que ela super controla, né, que ela tem um estoque de águas e tudo, isso sai do controle dela. Então, era mais essa coisa mais objetiva do material se expandindo ali. E a infiltração enquanto uma consequência mais pública, digamos, do que ela está fazendo dentro da casa, né? Porque no momento que algo muito particular dela foge do controle dela, aquilo afetaria os vizinhos, enfim. E uma coisa que eu fiquei pensando nessa sessão especificamente, porque os nossos filmes estavam juntos, né? O do João, depois o meu. Acho que os filmes, de alguma maneira, eles tratam desse vazamento do que acontece dentro de um apartamento, como o João falou, esse apartamento que ele buscou que tinha essas especificidades, e aí a gente vê esses personagens dentro de casa e como eles são fora, e eu acho que a infiltração seria meio essa personagem vazando para os vizinhos, sabe? Isso. Boa noite, eu não sou da área de cinema, sou psicólogo, mas sou cinéfilo, se eu pudesse assistir a um filme por dia, né? Eu tenho perguntas para vocês dois, né? Queria saber, primeiro para você, como foi o processo de entrevista e convite da Denise, porque eu assisti uma peça com ela que me impactou, que é a Visita da Velha Senhora, não sei se vocês assistiram, né? Eu gostei tanto que solicitei que se transformasse em filme essa peça, né? Eu queria saber como que foi esse processo, e se ela foi remunerada, e se isso é permitido que a gente saiba esse valor, né? Não quero constranger ninguém. Para você, eu fiquei curioso em relação ao seu filme, em dois momentos. Tem algumas cenas que aí já deve ser de filmagem, não sei, que a gente vê risquinhos e a gente não consegue identificar tão bem os personagens que estão passando, né? Queria saber se isso foi de propósito ou se é alguma coisa, talvez, de mudança de equipamento, não sei, né? E teve um momento que não tinha áudio. Então, parece que no seu filme você fez questão que som e silêncio virassem hora figura e fundo da Gestalt, se você puder depois esclarecer isso. Bom, a Denise é uma atriz que acho que desde que eu lembro de ver filmes e pensar em teatro, ver teatro está na minha vida, então desde a infância, assim, uma figura que realmente está muito no meu imaginário. E o processo de casting do filme
eu comecei muito próxima do assistente de direção do filme, o Miguel, e a gente foi fazendo pesquisas, vendo peças de atrizes. De início uma vez eu fui num show de música, e aí tinha uma cantora que estava performando de uma maneira que me encantou, e eu convidei ela em algum momento para fazer parte do filme também. E, enfim, como o filme era muito independente, eu fui buscando atrizes que estavam mais próximas de mim, de alguma maneira. E aí o que aconteceu é que várias delas começaram a cancelar, e eu estava em algum momento conversando com um amigo que é muito próximo da Denise, tipo, eu estou fazendo esse filme e a gente não tem mais uma atriz, e aí ele disse que poderia colocar a gente em contato. Então foi assim. Eu enviei o roteiro para ela leu, gostou, a gente se encontrou, conversou sobre o filme. Pareceu fazer sentido para as duas essa contribuição, então foi assim. E sim, a Denise recebeu um cachê extremamente simbólico dentro do trabalho dela. E acho que é interessante você ter perguntado isso e colocar isso para a gente discutir abertamente, tipo, cachês de curtas independentes e como lidar com isso, assim. Esse filme, como eu mencionei, é um filme universitário, então a maioria das pessoas estava lá tanto curricularmente, quanto por uma certa vontade de fazer filme juntos, aproveitando que a gente tinha a possibilidade de fazer esse filme. E algumas pessoas que estavam mais distante desse universo de estar começando a fazer filmes, de estar trabalhando com cinema independente, de ser universitário, essas pessoas, algumas poucas, tiveram um cachê todo simbólico dentro do filme. Sim, é de propósito. A maioria dos filmes da produtora foram gravados com essa mesma câmera, que é uma Samsung HMX F80, que é uma filmadora de mão caseira. Eles são finalizados em 480p, e aí, enfim, acontecem coisas diferentes dependendo de onde ele está sendo projetado. Geralmente, quando ele fica numa tela maior, ele tende a ficar um pouco quadrado, mas a ideia da baixa resolução e da câmera barata é justamente isso, de dar uma borrada nas imagens em vários sentidos de borrada. E tipo, deixar elas mais volúveis e esquisitas. E o som, tem uma parte do filme sem som, também teve um pouco com isso. A trilha do filme, na verdade, acontece... É um processo muito ulterior à gravação, assim, também. Você tem a trilha do vídeo, assim, você tem a trilha do som embaixo, e você vai tentando encaixar coisas, e às vezes... inclusive, é muito frustrante, porque sempre parece que não está alto bastante. Antes de passar o filme aqui, eu aumentei o som dele fortemente, e acho que ainda podia estar um pouquinho mais alto. Mas é isso, é uma estética específica, enfim. E é legal os tempos de silêncio para até reforçar esse som que, enfim, às vezes, quando você tira o som por um tempo e você bota ele num momento específico, dá uma coisa física, sensorial mais direta. Assim, são várias maneiras que a gente vai achando para encaixar algum tipo de experiência, né, nesse processo. Eu queria te perguntar, que você estava falando sobre a água a inundação ser uma forma de vazão para o externo, né? Essa transição em branco e para a cidade seria tipo também uma forma de escape da personagem, assim? É um aprisionamento, mas um escape também? Eu acho que sim. De pronto, diria que sim. Mas essa parte do filme, para mim, ela é muito misteriosa. É a única parte do filme inteiro que não estava prevista no roteiro, porque de resto cada coisa estava muito planejada. E esse final foi um final que apareceu na montagem, e a gente pensou nele por uma questão de... Não sei, parece que com as coisas que a gente tinha filmado, e essa imagem do final da cidade, inclusive, foi um plano que eu estava, em algum momento, peguei a câmera e comecei a filmar vista do apartamento, assim, com realmente zero planejamento. E quando a gente foi vendo o processo de montagem do filme, parece que não sei, um pouco a casa, assim, e a movimentação da personagem foi levando a gente para esse lugar. A imagem dela abrindo a janela, assim, estava prevista, mas a gente não tinha claro se isso ia ser o final do filme, e se o final do filme ia ser a vista da cidade. Mas eu acho que
afinal, sim, ela começa falando com alguém, né, sobre essa infiltração que vaza pelo prédio e no final, para mim parece que esse plano da cidade ele dá uma certa contextualizada de qual é o ambiente em torno desse prédio e aonde ela está da cidade. Eu acho que dá para ter alguma noção de que a gente está no centro, não sei ao certo, mas talvez. E eu acho que tem... não sei, quando a tela fica branca, para mim, a gente volta um pouco à questão da tela em si, porque, principalmente quando vê no cinema, né, que a gente está só olhando a tela, quase vazia, assim. Eu acho que a gente acaba entrando um pouco no lugar da personagem, né, de observar essa tela, esse lugar de cinema. E algo que eu acho curioso sobre essa imagem do final é aquele prédio que tem um paredão, né? Então, no meio de várias janelas e várias entradas, tem algo que parece que devolve algo para dentro do apartamento. Então, mesmo que tenha essa vazão, tem algo que se volta. Pro João, eu queria perguntar também, você falou rápido do som. Quando você concebeu o filme, você já pensou nesse uso do som no sentido dos momentos de silêncio? E também perguntar se houve um som direto ou foi usado som de bancos digitais que existem, e qual foi o equipamento que vocês utilizaram para... Se houve o som direto, qual foi o equipamento utilizado? Tem muita coisa do som direto da câmera que é mais estourado e mais, enfim, pobre em certos sentidos e potente em outros. E teve um som direto no microfone, não sei direito qual, mas ele entra pontualmente também. Mas o som é o mais imprevisível, assim, é a última coisa que acontece no filme, praticamente. Acho que é uma coisa de buscar, né, convergências, dissonâncias entre o som e a imagem e tal. É mais um processo muito de montagem. Minha pergunta para Rafael é sobre a água também. Acho que você vê essa coisa da inundação, que para mim constitui algum tipo de clímax, e acho que tem toda uma tensão em torno da água desde o começo e tal. E aí eu senti falta de uma narrativa para a inundação, assim, meio de onde ela veio, como é que ela aconteceu, assim. E eu sei que você falou sobre, acho que ter essa visão mais de uma instalação e tal, mas queria saber sobre como foi esse processo, se teve uma decisão em torno disso, assim, de não construir essa narrativa, de deixar isso aberto, ou se não, ou se isso teve a ver com a limitação do apartamento, como é que é isso? Isso estava no roteiro, para começar respondendo pela pergunta menor, exatamente da forma que está no filme, ou seja, cai um copo no chão, a gente tem uma imagem de que esse copo derramou uma água no chão, e aí corta para a inundação. E aí acho que isso entra na pergunta do Ramon também, que é como isso realmente tem uma, digamos, uma literatura de roteiro pequena em torno desse acontecimento, né? Para mim era mais a narrativa desse acontecimento, ela está mais na sequência de imagens do copo que cai e a água que está no chão, e como essa água que está no chão, de alguma maneira, ela introduz a inundação. E como de uma coisa vira a outra, eu não... A explicação, digamos, é a sequência das imagens, eu sinto assim. Mas eu concordo com você que não tem uma progressão de como uma coisa vira a outra, ela simplesmente se transforma, assim. E sobre o resto do filme, eu acho que ele tem alguma narrativa, do tipo, a personagem está fazendo gestos que são muito dela e ela está interagindo com essa projeção, mas eu queria que o filme fosse dessas ações repetidas e que quase nada assim grandioso acontecesse, que ela só redundasse nessa obsessão dela e que, no final, a gente pudesse se aproximar um pouco mais dessa obsessão, sabendo que ela está assistindo e através dessa inundação também. Bem, eu queria fazer uma pergunta bem BuzzFeed mesmo. Assistindo aqui hoje, qual o momento do curto de vocês olharam e falaram, nossa,
essa cena é muito maneira. Ou cena, ou som, ou qualquer coisa. Mas eu quero saber isso, tipo, só que vocês olharam no curta de vocês e falaram, nossa, cara, isso tá bem maneiro. Não necessariamente não precisa de explicação, é tipo, só maneiro mesmo. Pode ser também. Agora a pergunta ficou mais complexa. Eu vou falar antes o maneiro, e aí, enquanto o João fala o maneiro dele, eu vou pensar no contrário do meu. Mas acho que por alguma coisa dessa projeção que aconteceu de parecer dessa forma, eu nunca tinha visto antes o filme desse jeito, mas quando ela está na frente da projeção e fazendo sombra na projeção, parecia que ela estava aqui. E talvez seja por conta da dimensão da tela e o tamanho que ela fica, talvez pareça com o nosso tamanho. Aí eu achei isso massa. Parecia que era um fantasma aqui dentro. Eu gosto muito da abertura do filme, porque eu gosto muito da música que o Lucas fez para o filme. Eu fico até meio incomodado, porque eu sempre acho que ela é melhor do que o resto do filme. Então, eu tentei equalizar um pouco o som dela com o resto, para que não ficasse tão frustrante quando ela acabasse e o filme começasse. Mas eu gosto muito, muito da música do Lucas para esse filme. E eu gosto muito da cena da missa, porque eu acho muito engraçada. E eu sempre rio muito, porque tem uma hora que tá... Eu sei que eu tava filmando de longe, e tá todo mundo de máscara, menos eles, assim. Não sei, não sei se é meio de mau gosto, mas foi muito engraçado no dia gravar. Foi gravado na Páscoa, na sexta-feira de cinzas, assim. E eu não sei, eu acho muito engraçado. Eu não sei se vendo é tão engraçado. Eu fico um pouco frustrado. Tem pelo menos umas 4 piadas no filme, assim. E ninguém nunca ri. Mas eu acho muito engraçado. De coisas não maneiras. Eu vou falar só sobre a direção, para manter a coisa aqui. E sobre o roteiro, porque o roteiro era muito maior do que o filme, assim. Tem muita cena que caiu, e eu acho que talvez uma coisa que seria maneira e que não está tão maneira é que talvez alguma coisa que caiu, a gente conseguisse pensar em como filmá-la de outra forma para que ela pudesse estar no filme. Por exemplo, tinha uma cena, curioso falar isso, acho que só nesse momento que dá para falar essas coisas, do que não está no filme, mas tinha uma cena que ela ia no banheiro também, e a gente escutava o som disso. E talvez isso fosse interessante de estar no filme e não estar por uma série de motivos, assim, de como a gente realizou a cena. Mas é isso. Oi, gente, boa noite. Eu tenho uma pergunta meio relacionada à coisa dos diálogos nos filmes, que em um meio que não existe, e no outro tem um... Não é nem um diálogo, né? Assim, é uma fala no começo do filme que, para mim, se destaca muito. Então, eu vou primeiro perguntar aqui sobre ela, que se destaca muito para mim, que parece que ela está falando com alguém que veio brigar com ela, do tipo, tem infiltração no prédio, esse apartamento, e ela começa a declamar, assim, esse texto lindo, assim, que também parece dar o tom pro resto do filme e dar toda a reflexão que surge depois, assim. E aí eu queria saber um pouco de como foi criar esse texto, quanto ele mudou no roteiro mesmo, do roteiro para a gravação, se a Denise contribuiu de alguma forma. E do Esquadrão da Morte, queria saber como foi, primeiro, mas qual foi o planejamento, porque já que imagino que desde o começo a intenção era não ouvir eles conversando, mas qual foi o planejamento, assim, para os atores mesmo, assim, tipo, nessa parte aqui vocês estão falando algo assim, porque eu sinto que você falou que tem umas piadas no meio, eu espero que eu tenha pegado algumas, é porque eu rio baixo, mas eu queria saber um pouco do que foi pensado, assim, para eles teoricamente falarem no meio. Diálogos são muito difíceis de gravar. E eles não são atores acostumados com... eles atuam nesse filme, mas eles não são pessoas que atuam. Então, isso é divertido, você fazer um filme com pessoas que não têm um pensamento dramatúrgico muito pré-estabelecido e tal. E isso é um ponto meio comum do que a gente faz, mas no caso específico desse filme,
é importante para manter a ambiguidade em torno da ação deles, assim. Porque a questão do Esquadrão da Morte é que é um tipo de crime, de tipo de, enfim, prática comum e que atravessa governos e tipos de intenções, assim. Então a ideia do filme era manter assim essa malícia meio ambígua. E a única direção era que o Vitor, que é o magrelo, ia ficar falando o tempo inteiro e o Lucas não ia falar nada nunca e nunca ia estar olhando para o mesmo lado do Toba, do Vitor. E é basicamente isso. Sobre a fala do começo, eu escrevi ela depois de já ter feito todo o roteiro. Ela veio, inclusive, bem perto da filmagem. E, sim, a Denise contribuiu bastante para esse texto, principalmente, acho que nos tempos que ela coloca. E tem a maneira que ela fala a última palavra do texto, eu também gosto muito, né? Que ela fala circulação, mexendo muito, assim, a boca, mudando muito a expressão do rosto. Eu acho que nesse momento do texto, quando ela sorri, nesse texto que poderia ter um outro tom assim mais pesado, eu acho que ela dá essa abertura do sorriso no filme, porque eu acho que de resto o filme é muito sisudo e ela abre essa possibilidade dentro do filme. Inclusive tem uma parte que ela fala que eu estou embaixo do João, em cima da Dona Maria, são os vizinhos dela, as pessoas que moram no prédio dela. Ela trouxe isso para o... Acho que ela trouxe as coisas mais objetivas do texto, assim, mas sim. E o resto eu escrevi ele de uma vez e depois revisei, troquei uma coisa ou outra, mas ele veio depois de uma leitura do roteiro e pensando... acho que um pouco isso que o João falou sobre o silêncio, tipo, quais ambiguidades que eu sabia que estavam comigo para fazer o filme, mas que eu achava que nas imagens dela dentro do apartamento poderiam não estar, caso essa fala não estivesse ali, sabe? Então, acho que essa fala ela estabelece uma ambiguidade para o que vai acontecer depois. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas quero agradecer de novo vocês dois por virem. E, enfim, é isso. Obrigada, Carlos. Obrigada, gente.